Olá, seja bem-vindo à nossa última videoaula do curso Proteção Social, Programa Integrado de Educomunicação. Por último, mas não menos importante, vamos trazer ao centro das discussões os direitos das pessoas com deficiência. Vamos compreender toda a narrativa histórica e a quebra de paradigmas necessária para que as políticas públicas fossem efetivadas. Então, vamos começar! Videoaula 12. O protagonismo das pessoas com deficiência e as políticas públicas no Brasil. Eu sou Vina Leite, eu vou fazer uma autodescrição. Essa é uma ferramenta de comunicação acessível. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos castanhos, na altura do ombro. Nesse momento uso uma blusa azul clara e um blazer azul marinho por cima. Esse é meu sinal na comunidade surda. O meu nome é Vina. Vocês vão entender um pouquinho por que a gente está fazendo essa autodescrição e por que isso é importante. No mundo, são mais de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência. E no Brasil, mais de 24% da população se autodeclara com algum tipo de deficiência. São muitas pessoas. E nem sempre o recurso da acessibilidade e da inclusão ele é pensado para essas pessoas. Uma grande parcela da nossa população. Então, as pessoas com deficiência vêm, até o momento atual, sofrendo com o capacitismo. Capacitismo que é esse preconceito relacionado ao fato da pessoa ter uma deficiência. E nós precisamos falar sobre esse assunto, conhecer e disponibilizar ferramentas de acessibilidade e inclusão. Uma inclusão que é para todos nós, para toda a sociedade, mas principalmente para as pessoas que têm alguma deficiência. Pessoa com deficiência, pelo conceito da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é adotado desde 2015, a Lei 13.146, define pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento a longo prazo, seja de natureza física, intelectual, mental, sensorial ou múltipla, e que quando ela se depara com alguma barreira ou várias barreiras da nossa sociedade, ela tem a sua participação social e a sua participação cidadã prejudicada, de igual forma com outras pessoas. Então, a pessoa com deficiência, ela tem esses impedimentos de se estabelecer participativamente na sociedade por conta de barreiras. Esse é um ponto muito importante. Mas antes de falar das barreiras, eu queria falar com vocês sobre alguns termos que a gente ainda utiliza, ouve muito de forma errada. A gente ainda escuta muito, para se referir às pessoas com deficiência, termos como deficiente, ou pessoa com necessidades especiais, pessoas especiais, ou termos ainda mais pejorativos, portadores de deficiência, aleijados. Esses termos todos, hoje em dia, estão em desuso, são termos equivocados, ultrapassados, e o termo correto, para a gente não errar mais, é pessoa com deficiência. Sendo que as pessoas com deficiência, elas não são também todas iguais, porque as deficiências, as condições também não são iguais, são diferentes umas das outras. Então, a pessoa que tem uma deficiência física, ela tem outras necessidades, outras singularidades que a pessoa com deficiência intelectual tem. Tem as pessoas que têm deficiências múltiplas. Então, às vezes a pessoa é surda ou é cega, ou é surdo-cega. Então, tem duas condições de deficiência. Então, tem condições que são, e sempre, na verdade, condições que são permanentes. Esse é um elemento muito importante do conceito. Então, as pessoas com deficiência são pessoas que têm um impedimento a longo prazo. Esse é um primeiro elemento importante no conceito, porque muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu tenho uma mobilidade reduzida porque tive um acidente e agora estou utilizando uma órtese, uma prótese. Bom, se você está passando por um momento que é temporário, é curto prazo, você não é uma pessoa com deficiência. Para ser reconhecida como uma pessoa com deficiência, você tem que ter um impedimento a longo prazo, permanente, e muito por isso a gente não pode dizer portador de deficiência, é errado dizer isso.
porque ninguém porta uma deficiência porque não pode deixar de portar, né? Então, vamos esquecer o termo portadores de deficiência. O segundo elemento diz respeito às barreiras, né? Então, a pessoa com deficiência, ela tem uma condição, né, que não pode ser confundida com doença. Doença é uma coisa, a condição, a deficiência é outra. E essa interação com o meio, com as barreiras que a sociedade coloca, é que definem, de fato, que existe a deficiência. Porque se elas não existissem, esse conceito, ele cairia por terra, né? Então, o que são as barreiras? Existem vários tipos de barreiras. Eu vou trazer aqui para vocês as principais. As barreiras urbanísticas, né, que são as barreiras que nós encontramos em vias, né, em espaços públicos ou privados, mas de uso coletivo, e que impõe à pessoa com deficiência uma dificuldade de exercer o seu papel cidadão, de ter o seu direito garantido, de ter acessibilidade. Então, quando essa barreira se apresenta, e nós, sociedade, é que colocamos essas barreiras, né, essa pessoa com deficiência, ela vai ter, claro, dificuldades muito maiores do que as outras pessoas, né? E isso não é muito, infelizmente, difícil de encontrar. Quando, por exemplo, a gente caminha pelas ruas, pelas cidades, e se depara com uma calçada sem um rebaixamento, um meio-fio sem um rebaixamento, aquilo dali é uma barreira. Então, essa barreira impede que a pessoa consiga ter o direito de ir e vir, o direito de chegar onde ela precisa. Esse é um tipo de barreira. Tem as barreiras arquitetônicas também, que são as barreiras dos prédios, dos edifícios, dos lugares onde a gente frequenta, que muitas vezes também não são pensados para que todas as pessoas tenham a chance, a oportunidade, né, de ir e vir, né, de entrar, de sair com sua autonomia, com sua independência, sem precisar de alguém para apoiar, de alguém para ajudar. Essas barreiras, muitas vezes, elas se colocam em espaços, inclusive públicos, né? Então, não são só os espaços privados que não garantem a total acessibilidade, os espaços públicos também. Né? Quando a gente entra num edifício, num prédio, e lá não tem uma rampa, só tem escadas, ou o elevador não está funcionando, e porque não está funcionando, porque não tem pessoas com deficiência ali, deixam para lá, não precisa mandar ajeitar porque não tem problema, não tem nenhuma pessoa com deficiência aqui, mas se chegar e essa pessoa precisar acessar um outro andar, então ela aí já encontrou uma barreira arquitetônica, né? E uma barreira também que não é muito falada, né, tão conhecida, tão famosa, mas é muito presente nos nossos dias, é a barreira atitudinal. Essa barreira tem muito mais a ver com o comportamento da sociedade, né? A forma como nós nos comunicamos, usamos das linguagens, quando, por exemplo, também nos colocamos as pessoas com deficiência em lugares, em posições, como se elas fossem menos valorizadas ou menores do que as outras. Por exemplo, quando o empregador, quando vai fazer um processo seletivo, ele deixa de selecionar uma pessoa pelo fato dele ter uma deficiência. Isso tem um nome, esse preconceito, essa exclusão tem nome, se chama capacitismo. O capacitismo, ele não é um termo tão conhecido no Brasil, né, mas ele começa a ser utilizado nos Estados Unidos a partir da década de 1980, muito pelos movimentos sociais, pelos direitos humanos, e ele chega ao Brasil agora com mais força, principalmente depois da promulgação da LBI, né? E é um termo que a gente precisa divulgar cada vez mais, porque ele diz respeito justamente a esse preconceito, que as pessoas com deficiência sofrem por ter uma deficiência, como se aquilo determinasse a sua pessoa como um todo, como se ela fosse limitada ou restrita apenas ao fato de ter a deficiência. Mas isso é muito forte porque nós temos uma sociedade que impõe padrões de normalidade, determina o que é que vai ser normal, o que é que vai ser curado ou quem vai ser curado, né? E nós, às vezes, não nos perguntamos nem questionamos sobre isso, né? Quem foi que determinou isso? O que é que vai ser normal? Que padrão é esse que todo mundo agora concorda,
né? De ser o corpo normativo, um corpo branco, um corpo magro, um corpo sem deficiência. Então, são padrões que a sociedade precisa repensar, né, para que a gente consiga ultrapassar essas barreiras de comportamento, de atitude e começar a trabalhar cada vez mais um outro conceito, o da inclusão. Então, quando nós repensamos os nossos espaços, nosso comportamento, a linguagem que nós utilizamos nas mídias, nas redes sociais, nos nossos documentos, naquilo que a gente quer divulgar, a gente está mudando um padrão, né, que está estabelecido e que exclui muitas pessoas, exclui as pessoas com deficiência. Elas já foram excluídas durante muitos séculos. A história toda mostra o quanto essas pessoas precisaram lutar, precisaram sofrer, precisaram entrar, né, em confrontos para que o seu protagonismo se estabelecesse, né? De que protagonismo a gente está falando? A gente está falando de mudança de papéis. As pessoas com deficiência, elas passaram a demonstrar papéis sociais diferentes. E não faz muito tempo, isso é recente, isso tem pouco mais de 30 anos. Isso vem ganhando força e cada vez mais isso se estabelece no país, no Brasil. Muito por conta também da Lei Brasileira de Inclusão em 2015 e da Convenção Internacional da ONU, né, em 2006, que declara, né, que as pessoas com deficiência, elas devem assumir locais de protagonismo, posturas, atitudes protagonistas, lutar em prol de um coletivo, né, pelos seus direitos, e que a questão da deficiência ela não fosse o foco. Por isso, pessoas com deficiência, porque pessoas vêm antes de deficiência, da própria deficiência. Então, a luz, a importância tem que ser dada para a pessoa. E as pessoas são complexas, são várias, né? Existe a mulher com deficiência, a criança com deficiência, o idoso com deficiência. Então, cada uma tem que ser considerada nas suas características, necessidades e pelas lutas, né, e os seus papéis sociais em cada lugar. Quando a gente fala em transpor essas barreiras, a gente está trazendo um outro conceito muito importante, que é o da acessibilidade. A acessibilidade nada mais é do que tirar essas barreiras, tirar esse impedimento para que as pessoas exerçam o seu papel na sua plenitude. Então, quando a gente fala de barreira arquitetônica, a gente também fala de acessibilidade arquitetônica. Quando a gente tira a barreira, a gente está acessibilizando lugares, posturas, atitudes, né? E isso é importante para a sociedade como um todo, não é só para a pessoa com deficiência, para todos nós, para pessoas idosas, para a pessoa que tem uma baixa mobilidade, para as mulheres gestantes. Então, quando a gente fala em lugares acessíveis, a gente está falando de lugares acessíveis para toda a sociedade, para toda a população. E é importante que a gente trabalhe com o conceito de inclusão da sociedade em todos os espaços, de trabalho, da educação, da cultura, a cultura acessível, né? Reforçando a necessidade de ter uma comunicação acessível, legendas, intérpretes de Libras, audiodescrição, autodescrição. A gente vai mudando a nossa postura, o nosso comportamento, deixando a nossa sociedade cada vez mais inclusiva. Em 2006, a Organização das Nações Unidas realizou uma convenção pelos direitos da pessoa com deficiência. E durante essa convenção, vários paradigmas foram desconstruídos, né? O do próprio conceito da pessoa com deficiência, sendo avaliada a partir de dimensões biopsicossociais, saindo daquele paradigma médico, clínico, que jogava a luz apenas para a questão da deficiência, colocando e limitando essa pessoa ao fato dela ter um impedimento, seja físico, intelectual ou múltiplo, né? E passa a considerar essas pessoas capazes, né? Porque são capazes de lidar com as suas próprias responsabilidades, seus deveres, de responder pela sua própria vida, seus bens,
não precisando da curatela e da tutoria de ninguém, né? As pessoas com deficiência não são dependentes, todas dependentes, elas têm autonomia. É claro que, como todas as pessoas no mundo, essa autonomia ela é relativa, porque para cada atitude, para cada coisa que a gente faz, a gente precisa um do outro, a gente precisa desse coletivo, desse apoio coletivo. Então, as pessoas com deficiência, elas não são diferentes por conta disso. Elas também precisam do apoio, como eu preciso, como você precisa. Então, a gente reforça o fato da pessoa ter potencialidades e não o estigma sobre a deficiência. E muitas vezes a deficiência é encarada como uma doença que precisa de isolamento, que a pessoa precisa se afastar da sociedade, que ela não tem condições de estudar, se formar, casar, realizar os seus papéis sociais. Então, a gente passa a encarar essa mudança, né, de postura na sociedade e reforça cada vez mais que dentro das políticas públicas a gente precisa trabalhar com a inclusão, reforçar o conceito de inclusão, não só o conceito, as práticas, o comportamento de toda a sociedade. Chegamos ao final desta importante trajetória. O curso Proteção Social acaba por aqui, mas a nossa missão de lutar e promover uma sociedade mais justa está só no começo. Esperamos que você tenha aproveitado muito bem os conteúdos para que você possa ser ativo na sua comunidade e em toda a sua vida. Lembre-se de acessar o seu ambiente virtual de aprendizagem caso queira rever algum conteúdo. Aproveite ao máximo e seja um agente transformador de uma sociedade melhor. Agradecemos a sua dedicação e até breve.